Até o final deste vídeo, você vai estar apto a argumentar contra a astrologia, que é uma prática que não tem nenhuma fundamentação científica. Você será munido de uma base conceitual que vai lhe permitir observar as falhas da astrologia. Além disso, eu vou apresentar dicas sobre as formas mais eficientes para se atingir a crença de um adepto da astrologia, iluminando assim as ideias de quem consome esse tipo de falsa ciência. Olá pessoal, meu nome é Eudes Filete, eu sou professor e pesquisador, e esse é o Verve Científica. Nesse canal eu dissemino a ciência, suas aplicações e sua relevância. E de vez em quando eu também gasto tempo falando da má ciência ou de ciência fake, como é o caso desse vídeo. Se esse tipo de conteúdo é interessante para você, assine esse canal, clica aqui neste botão. Ative também o seu sininho para que você possa ser notificado sobre vídeos novos a cada semana. O geocentrismo já foi discutido neste canal no contexto da mecânica clássica e da gravitação, uma hipótese muito aceita antigamente e que hoje ninguém mais defende. Já discutimos também o modelo de Terra plana, que da mesma forma era vigente há muito tempo atrás e hoje não é aceito mais. Agora eu vou discutir a astrologia, que apesar de ser antiga e desacreditada pela ciência, ainda tem muita gente que a pratica. Assim como ocorreu com o geocentrismo e com a Terra plana, os princípios básicos da astrologia foram estabelecidos numa era pré-científica. Esse simples fato já deveria ser um bom motivo para se olhar com desconfiança para essa prática, já que a maioria das ideias pré-científicas, para não dizer todas, não resistiram ao escrutínio da era contemporânea. Há muitos adeptos da astrologia que ainda confundem astronomia e astrologia, mas é preciso saber diferenciar esses dois campos de estudo. Embora eles tenham raízes comuns, há uma distinção importante entre astrologia e astronomia. A astronomia consiste no estudo do universo e seu conteúdo fora da atmosfera da Terra. Os astrônomos estão interessados nas posições, movimentos e propriedade dos objetos celestes. A astrologia, por sua vez, propõe-se a estudar como as posições, movimentos e propriedades desses corpos afetam o comportamento das pessoas e os eventos na Terra. Um astrônomo é capaz de prever o horário exato de um eclipse ou o retorno de um cometa. Ele faz isso embasado em leis, teorias, boa matemática e muitas evidências. Já um astrólogo procura fazer a previsão de como vai ser o seu dia. Aliás, não só o seu, mas de todos que nasceram na mesma época que você. Para isso, eles usam recursos, como eu vou mostrar aqui, que não têm nenhuma base científica. Não há teoria, muito menos matemática, que possa sustentar as suas previsões. Suas alegações se baseiam apenas no acaso, na sorte de alguém ter ido e se dado bem durante o dia. Por milênios, o desejo de melhorar as previsões astrológicas foi a maior fonte de motivação para as teorias e observações astronômicas. Mas hoje, já se sabe que tais previsões astrológicas não podem se apoiar mais em nenhuma base científica. Alguns dos mais importantes elementos descritivos da astrologia não são científicos. As constelações, que têm presença forte no jargão astrológico, simplesmente não existem. É algo imaginário, criado por povos antigos e são meras ilusões de ótica, já que as estrelas que compõem qualquer constelação estão posicionadas a distâncias muito diferentes da Terra. Na verdade, essa é a única razão pela qual as agrupamos juntos, o efeito de projeção. Outro aspecto-chave diz respeito ao zodíaco. O zodíaco é uma faixa do céu que compreende o caminho do Sol conforme é percebido na Terra giratória. Neste caminho, o Sol passa por todas as constelações que formam o zodíaco, incluindo um adicional que os astrólogos não consideram para os seus propósitos. A astrologia define o signo de uma pessoa verificando em que constelação o Sol estava no dia que a pessoa nasceu. Mas há um problema sério com esse procedimento. Um fenômeno gravitacional, chamado precessão dos equinócios, e que foi discutido nesse vídeo aqui, alterou a posição das constelações nos últimos 2.500 anos. E o que nós vemos hoje não é o mesmo zodíaco que os antigos definiram no passado. E ele vai continuar se alterando gradualmente e indefinidamente. Como consequência dessa mutação, o signo astrológico de quem nasceu em Capricórnio deve ser de fato Sagitário. De forma geral, o signo ao qual uma pessoa deve pertencer não é nem mesmo bem definido. E isso é muito contundente,
porque mostra que as bases da astrologia são apenas percepções equivocadas da realidade. Astrólogos ainda podem se apegar aos enormes efeitos que a Lua tem através das marés e alegar que eles são evidência suficiente para se acreditar nas influências cósmicas sobre os assuntos terrestres. Bem, nesse caso depende do que se entende por influências cósmicas. Nesse vídeo aqui, nós vimos que as marés são causadas por efeitos combinados do Sol e da Lua. Então, de fato, as marés exercem grandes influências cósmicas genuínas sobre os assuntos humanos, principalmente se esses humanos em questão morarem em áreas costeiras. Mas jamais foi comprovado que a interação gravitacional do sistema Lua-Sol tem efeito direto sobre o comportamento dos seres humanos. Além disso, a simples gravitação certamente não é o que os astrólogos estão falando quando eles alegam influências astrais. Senão, a Lua deveria ser 2 vezes mais importante que o Sol nos mapas astrológicos, e os planetas nem sequer apareceriam, já que os efeitos destes sobre as coisas na Terra são muito, mas muito menores. Na prática, apenas o Sol, que é altamente massivo, e a Lua, que está bem próxima, são os únicos corpos celestes que podem exercer uma força maior sobre você do que os objetos familiares próximos, como os edifícios, por exemplo. Este simples fato é uma das várias razões pelas quais os cientistas têm dificuldade em levar a astrologia a sério. Finalmente, os astrólogos ainda podem dar um passo adiante e alegar que as influências astrais são mediadas por um 5º tipo de força ainda não descoberto. Para essa alegação, a ciência não pode afirmar categoricamente que não exista uma 5ª força, além das 4 já conhecidas, a gravitacional, a elétrica, a força fraca e a força forte. Mas apesar disso, toda a física teórica e experimental indicam a existência de apenas 4 forças fundamentais. Então, se a astrologia realmente der este passo ousado, postulando uma 5ª força, em contradição direta com a física moderna, então eles estão fazendo uma declaração extraordinariamente grande, só que apoiada em evidências extraordinariamente pequenas. A teorização na ciência só vai até um certo ponto. Os filósofos há muito já abandonaram a ideia de que o conhecimento sobre o mundo pode ser obtido apenas pensando sobre ele. Todos já cederam à abordagem mais complexa da ciência moderna, onde a evidência empírica e o avanço teórico interagem continuamente. Há astrólogos que já admitem que a astrologia não tem uma boa teoria para apoiá-la, mas apesar disso, eles ainda acreditam que a astrologia pode funcionar na prática, e mais, alegam que caberia aos cientistas o dever de levá-la a sério, investigá-la e, em seguida, apresentar uma explicação teórica de por que ela funciona. Ao contrário do que muitas pessoas possam acreditar, os cientistas de fato levaram as afirmações da astrologia a sério. Tão a sério que foi o suficiente para conduzir uma variedade de estudos, quase umas centenas deles. E toda a avalanche de resultados produzidos não é nada favorável à astrologia. Aqui eu vou me limitar a mencionar apenas um desses estudos, possivelmente o mais contundente de todos eles, porque ele foi conduzido sobre um padrão científico altamente rigoroso. Ele foi publicado na revista Nature, de 1985, possivelmente a principal revista científica do mundo. Esse trabalho foi conduzido pelo físico americano Shaw Carson, da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Nesse estudo foi usado um protocolo experimental duplo cego. Um teste duplo cego é uma situação em que nem o experimentador, nem o sujeito sabem quem é que está recebendo o tratamento experimental e quem é que recebe o de controle. Isso praticamente elimina a possibilidade de viés. O sujeito não pode adivinhar na direção certa ao responder uma pergunta e o experimentador não pode interpretar os dados de uma forma favorável a uma hipótese ou outra, antes de todas as análises serem concluídas. Para o seu estudo, Carson selecionou 30 dos astrólogos mais conhecidos e altamente respeitados por seus pares, na Europa e nos Estados Unidos. Cada astrólogo recebeu 3 gráficos, um correspondendo a um assunto-alvo e outros 2 escolhidos aleatoriamente. A ideia era ver com que frequência esses astrólogos renomados escolheriam o gráfico certo para os seus 116 clientes, com quem eles não podiam nem ver e nem interagir. O resultado foi muito claro e muito desfavorável à astrologia. Os experts
em astrologia escolheram corretamente apenas uma vez em 3. Exatamente como você faria ao escolher aleatoriamente um dos 3 gráficos em ofertas. Este e muitos outros experimentos mostram que a astrologia é irremediavelmente falha do ponto de vista teórico e, acima de tudo, mostra que ela comprovadamente não funciona na prática. Isso faz do mais honesto dos astrólogos um ser intelectualmente desonesto, uma vez que ele despreza a sua imensa quantidade de previsões falhas. Psicólogos já mostraram que uma vasta e contundente gama de evidências não é o bastante para mudar as crenças arraigadas de uma pessoa. E isso não é diferente com os adeptos da astrologia. Tudo isso que mostrei e falei simplesmente não rompe a blindagem do pensamento limitado de quem acredita em alegações como previsões astrológicas. Na verdade, essa tática de apresentar evidências contundentes não somente é uma perda de tempo, mas muito frequentemente faz com que a pessoa finque ainda mais profundamente seus 2 pés na crença, da mesma forma como acontece com outras crenças paranormais ou pseudocientíficas. O melhor a se fazer é levar o crente a realizar o seu próprio trabalho mental, a trilhar seu próprio caminho para sair da sua piscina de crendices. Nem sempre isso vai acontecer, mas é muito mais provável se nós usarmos essa estratégia. 1 ou 2 perguntas bem elaboradas e formuladas de maneira amigável podem causar muito mais danos a uma crença racional do que uma torrente de fatos comprovados, evidências claras declaradas por um cético presunçoso. Então, o melhor que podemos fazer é dar um conselho amigável e deixar por isso mesmo. Podemos sugerir ao amigo adepto da astrologia que ele peça ao seu astrólogo de confiança que lhe explique como é que ele chegou às suas conclusões. Sugira que ele sempre leia livros, artigos e horóscopos de astrologia com um olhar mais crítico. Sugira também que ele preste atenção sobre como é impossível sabermos que pessoas nascidas, digamos, em 7 de setembro virão a agir de uma maneira, enquanto pessoas nascidas em 25 de dezembro agirão de outra. Sempre faça as perguntas-chave. O que causa a diferença de personalidades? Que força específica está exercendo toda essa influência sobre nós? É a gravidade? Se sim, como é que o efeito gravitacional de estrelas e planetas distantes, que é extremamente fraco, pode provocar essas diferenças de personalidade? Ele está afetando o nosso sistema nervoso? Como é que isso se dá? Diga a seu amigo que ele leia todo o horóscopo, para todos os signos, e não apenas o dele. Ele vai ficar surpreso se ele fizer isso todos os dias durante um mês. Ele vai perceber que um horóscopo funciona tão bem quanto o outro. Daí vai ser fácil ele reconhecer o que está acontecendo. Alerte esse amigo para a cilada de se lembrar de algumas previsões que se tornaram realidade, enquanto ele simplesmente descarta centenas ou milhares de previsões que nunca se concretizaram. Os astrólogos fazem muitas suposições e previsões para que pelo menos algumas delas certamente estejam certas. Sugira ao seu amigo que aprenda um pouco sobre astronomia. Ele vai ver que a verdadeira ciência das estrelas e planetas faz a astrologia murchar e morrer. Uma vez que seu amigo perceber que não há respostas sensatas e consistentes para nada disso, que tudo é baseado em antigas superstições, ele vai estar muito menos propenso a continuar acreditando em astrologia. É isso. Espero que tenham gostado e antes de fechar, clica aqui nesse botão no meio da tela e tenha Verve Científica. Um abraço e até a próxima!